Pode começar a aula. Bom dia, me chamo Rosana, sou R2 de Radiologia do Antônio Prudente e irei apresentar esse artigo que trata das variantes normais da circulação cerebral na angiotomografia computadorizada com multidetectores. A angiotomografia computadorizada com multidetectores, ela é utilizada em muitas instituições para avaliar inicialmente a circulação cerebral, principalmente em situações como acidente vascular cerebral agudo e hemorragia subaracnoide. São comuns as variações da circulação cerebral, em particular no polígono de Willis, e ao avaliar esses angio-TCs é importante entender a aparência dessas variantes normais, a sua prevalência e a sua relevância clínica, principalmente no que diz respeito ao risco de formação de aneurismas. Essas variantes normais incluem fenestrações e duplicações, variantes do polígono de Willis, anastomoses carotídeo-basilares persistentes e outras anomalias vasculares identificadas na base do crânio. E esse artigo revisa as variantes normais mais importantes e clinicamente relevantes nessas 4 categorias. No caso, foi realizada uma análise retrospectiva, incluindo todas as angiotomografias do polígono de Willis, que foram 300 estudos, obtidos no período de 1º de janeiro de 2007 a 28 de março de 2008, no Royal North Shore Hospital, em Sydney. E nos casos que foram identificados as variantes normais relevantes, foram realizadas reconstruções 3D dos dados angiográficos, e também foi realizada uma revisão da literatura sobre o estudo, sobre o assunto, a fim de obter dados comparativos sobre a prevalência das variantes, as suas associações com outras anomalias e com a presença de aneurismas locais. Fenestrações e duplicações, né? Uma duplicação, ela é definida como uma das 2 artérias distintas, com origens separadas e sem convergência arterial distal, e a fenestração, por outro lado, é definida como uma divisão do lúmen arterial em canais distintamente separados, cada um com suas próprias camadas endoteliais e musculares, enquanto que a adventícia pode estar ainda compartilhada. Foi observada uma maior associação entre as fenestrações e a formação de aneurismas, devido ao aumento do fluxo sanguíneo, à turbulência do aumento do fluxo sanguíneo, e essas fenestrações arteriais intracranianas são mais comuns nas artérias vértebro-basilares do que nas artérias da circulação anterior. A duplicação, iniciando as variantes, né? A duplicação da comunicante anterior, ela tem uma prevalência de 18%. No caso, a gente observa aqui a duplicação dessa artéria comunicante anterior, com cada vaso se originando separadamente de uma artéria cerebral anterior. E a fenestração tem uma prevalência de 12% a 21%. Essa fenestração ela é mais comumente visualizada nos exames de imagem anatômica do que nos exames angiográficos. E aqui a gente mostra uma fenestração da artéria comunicante anterior, mostrando esses canais duplos que têm a origem da mesma artéria. As fenestrações da artéria cerebral anterior, elas são raras, podem ter até 4% de prevalência no segmento A1, nos estudos anatômicos de imagem, e 2% nos segmentos A2, que foram vistas mais em autópsias fetais. E, nesse caso, foi o único caso demonstrado, né? Aqui mostra os canais duplos surgindo no meio do segmento A1, e aqui mostrando uma fenestração longa no segmento A2, fenestração longa no segmento A2, e com esse aneurisma associado da artéria comunicante anterior. A duplicação da artéria cerebral média. Essa duplicação ocorre quando um ramo da artéria cerebral média surge acima da bifurcação da carótida interna. Ela tem uma prevalência de 0,2% a 2,9%, e ela não tem um significado clínico direto, porque não tem relatos com associação dessa variante com aneurismas. Aqui mostrando o ramo principal da artéria cerebral média, que se origina diretamente da artéria carótida interna distal, e um ramo duplicado com menor calibre.
A fenestração. A fenestração da artéria cerebral média, ela se localiza principalmente na porção proximal do segmento M1. O mecanismo de formação dessa fenestração é incerto e ela se apresenta em 1% das autópsias e em 0,17% das angiografias. Aqui mostra uma fenestração do segmento M1 da artéria cerebral média. É a fenestração das artérias basilar e vertebral. Ela ocorre em 0,6% dos exames e em 5% das autópsias. É mais comum estar presente no tronco basilar proximal, próximo à junção vértebro-basilar, e esse tipo de fenestração é frequentemente relacionada com aneurismas cerebrais, por isso é de uma relevância clínica maior. Aqui mostra a fenestração na origem da artéria basilar, com 2 canais convergindo para a artéria cerebelar antero-inferior. E aqui mostrando uma pequena fenestração em forma de fenda na artéria vertebral distal. É a fenestração da artéria cerebral posterior. Ela é de ocorrência extremamente rara. Ela pode ser encontrada tanto no segmento P1 como no segmento P2 e também não tem uma origem definida, né? Aqui mostra uma fenestração na origem do segmento P1 com a convergência distal dos 2 lúmenes. A duplicação da artéria comunicante posterior. Esse tipo de duplicação nunca havia sido identificada em uma angiografia. Elas podem ser duplicações unilaterais parciais ou duplicações completas, né? Aqui nessa figura, a gente está mostrando, nessa imagem, uma duplicação parcial da artéria comunicante posterior, mostrando que houve uma ramificação precoce da comunicante posterior. Já aqui se mostra uma duplicação completa, né? Com um longo segmento duplicado dessa artéria comunicante posterior, mostrando as artérias duplicadas. A fenestração da carótida interna. Essa variante é bem importante porque ela está associada com o aumento da formação de aneurismas, mas foram relatados apenas 6 casos na literatura. Aqui mostrando a fenestração da artéria carótida interna, nessa reconstrução tridimensional, e mostrando um artefato subjacente que foi produzido devido à clipagem do aneurisma causado por essa fenestração. Agora, iniciando as variantes do polígono de Willis, né? Começando pela artéria cerebral anterior ásicos. Essa artéria, ela representa a persistência da artéria mediana embrionária do corpo caloso. Ela tem uma prevalência de 0,2 a 4% e pode estar associada com holomprosencefalia, anomalias de migração neuronal e de formação de aneurismas também. Ela também é uma variante de repercussão clínica importante, porque a sua isquemia ela vai afetar ambos os hemisférios cerebrais, né? Aqui mostrando a convergência dos segmentos A1 para formar um único tronco A2 na linha média. A trifurcação da artéria cerebral anterior, né? Essa trifurcação é definida como a ocorrência de 3 segmentos A2 da artéria cerebral anterior. Ela provavelmente representa a persistência da artéria calosa mediana e tem uma prevalência de 2 a 13% originadas da artéria comunicante anterior. Aqui mostrando a trifurcação dessa cerebral anterior, mostrando os 3 segmentos que se originam da comunicante anterior. A artéria cerebral anterior biemisférica, ela é caracterizada por uma hipoplasia do segmento A2 e o segmento contralateral sendo um segmento que fornece maior suprimento arterial para todos os hemisférios cerebral anterior. Ela tem uma prevalência de 2 a 7% e ela também tem uma relevância clínica importante porque, havendo o segmento, uma oclusão desse segmento, isso resulta também em uma isquemia de ambos os hemisférios cerebrais. Aqui mostrando que tem o segmento A2 dominante com relação ao segmento A1, e essa artéria dominante está suprindo os territórios cerebrais
da artéria cerebral anterior, né, dominante, de uma forma dominante. É a ausência ou a hipoplasia do segmento de A1 da artéria cerebral anterior. A hipoplasia, ela está presente em 10% das autópsias e a ausência presente em 1 a 2% das autópsias também. A artéria cerebral anterior, ela supre parte ou todo o território pela comunicante anterior. Aqui mostrando a hipoplasia do segmento A1 e aqui mostrando a ausência desse mesmo segmento. A ausência também da comunicante anterior. Essa ausência ela pode não estar representada nas angiografias, mas isso não significa, né, que ela está ausente mesmo. Em dissecções cirúrgicas foi observado que essa artéria comunicante anterior estava ausente em 5% dos casos. Aqui mostrando que não tem a comunicação, né? Então, não tem a artéria comunicante anterior. A artéria cerebral média acessória. Ela tem uma prevalência de 2,7%. Esse tipo de variante é difícil de diferenciar se é uma artéria acessória ou se é uma duplicação. Para isso, o ideal é que se compare o nível da bifurcação carotídea e o padrão da ramificação do lado oposto, né? É uma variante mais significativa, essa artéria acessória, ela tem um significado clínico maior do que a duplicação, porque essa acessória está mais associada com os aneurismas. Aqui mostrando a artéria cerebral média acessória. A ramificação precoce da cerebral média. Ocorre que o segmento M1 bifurca ou trifurca na região da ínsula. Esse achado é um achado comum, pode ser unilateral ou bilateral, mas não tem um significado clínico relevante porque não tem associação com o aumento da presença de aneurismas locais. Aqui comparando o lado esquerdo com o lado direito mostrando que houve essa ramificação precoce e o lado esquerdo normal. A hiperplasia da artéria coroide anterior. Geralmente, essa artéria é um vaso pequeno, que se origina da carótida interna, e ela tem uma prevalência de 1,1 a 2,3%. Aqui mostrando essa artéria coroide anterior hiperplásica, e mostrando a artéria cerebral posterior fetal contralateral. A variante é essa aqui, a artéria coroide anterior hiperplásica. Agora, as anomalias das artérias comunicantes posteriores, né? A artéria comunicante posterior, ela tem origem fetal e ela persiste quando a artéria cerebral posterior embrionária não regride. Então, o calibre pode ser igual ou maior do que o do segmento P1 ipsilateral. Tem uma prevalência de 10% da população, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e 8% bilateralmente. Aqui mostrando as grandes artérias comunicantes posterior anterior ásicos. Essa artéria, ela representa a persistência da artéria mediana embrionária do corpo caloso. Ela tem uma prevalência de 0,2 a 4% e pode estar associada com holomprosencefalia, anomalias de migração neuronal e de formação de aneurismas também. Ela também é uma variante de repercussão clínica importante, porque a sua isquemia, ela vai afetar ambos os hemisférios cerebrais, né? Aqui mostrando a convergência dos segmentos A1 para formar um único tronco A2 na linha média. A trifurcação da artéria cerebral anterior, né? Essa trifurcação é definida como a ocorrência de 3 segmentos A2 da artéria cerebral anterior. Ela provavelmente representa a persistência da artéria calosa mediana e tem uma prevalência de 2 a 13% originadas da artéria comunicante anterior. Aqui mostrando a trifurcação dessa cerebral anterior, mostrando os 3 segmentos que se originam da comunicante anterior.
A artéria cerebral anterior biemisférica, ela é caracterizada por uma hipoplasia do segmento A2 e o segmento contralateral sendo um segmento que fornece maior suprimento arterial para todos os hemisférios cerebral anterior. Ela tem uma prevalência de 2 a 7%, e ela também tem uma relevância clínica importante, porque, havendo o segmento, uma oclusão desse segmento, isso resulta também em uma isquemia de ambos os hemisférios cerebrais. Aqui mostrando que tem o segmento A2 dominante com relação ao segmento A1, e essa artéria dominante está suprindo os territórios cerebrais da artéria cerebral anterior, né, dominante, de uma forma dominante. É a ausência ou a hipoplasia do segmento de A1 da artéria cerebral anterior. A hipoplasia, ela está presente em 10% das autópsias e a ausência presente em 1 a 2% das autópsias também. A artéria cerebral anterior, ela supre parte ou todo o território pela comunicante anterior. Aqui mostrando a hipoplasia do segmento A1 e aqui mostrando a ausência desse mesmo segmento. A ausência também da comunicante anterior. Essa ausência ela pode não estar representada nas angiografias, mas isso não significa, né, que ela está ausente mesmo. Em dissecções cirúrgicas foi observado que essa artéria comunicante anterior estava ausente em 5% dos casos. Aqui mostrando que não tem a comunicação, né? Então, não tem a artéria comunicante anterior. A artéria cerebral média acessória. Ela tem uma prevalência de 2,7%. Esse tipo de variante é difícil de diferenciar se é uma artéria acessória ou se é uma duplicação. Para isso, o ideal é que se compare o nível da bifurcação carotídea e o padrão da ramificação do lado oposto, né? É uma variante mais significativa, essa artéria acessória, ela tem um significado clínico maior do que a duplicação, porque essa acessória está mais associada com os aneurismas. Aqui mostrando a artéria cerebral média acessória. A ramificação precoce da cerebral média. Ocorre que o segmento M1 bifurca ou trifurca na região da ínsula. Esse achado é um achado comum, pode ser unilateral ou bilateral, mas não tem um significado clínico relevante porque não tem associação com o aumento da presença de aneurismas locais. Aqui comparando o lado esquerdo com o lado direito mostrando que houve essa ramificação precoce e o lado esquerdo normal. A hiperplasia da artéria coroide anterior. Geralmente, essa artéria é um vaso pequeno, que se origina da carótida interna, e ela tem uma prevalência de 1,1 a 2,3%. Aqui mostrando essa artéria coroide anterior hiperplásica, e mostrando a artéria cerebral posterior fetal contralateral. A variante é essa aqui, a artéria coroide anterior hiperplásica. Agora, as anomalias das artérias comunicantes posteriores, né? A artéria comunicante posterior, ela tem origem fetal e ela persiste quando a artéria cerebral posterior embrionária não regride. Então, o calibre pode ser igual ou maior do que o do segmento P1 ipsilateral. Tem uma prevalência de 10% da população, tanto do lado direito como do lado esquerdo, e 8% bilateralmente. Aqui mostrando as grandes artérias comunicantes posteriores bilateralmente. O infundíbulo da artéria comunicante posterior é uma espécie de dilatação em forma de funil, né, na origem da artéria comunicante posterior. Essa dilatação ela pode ser redonda ou cônica, e geralmente tem um diâmetro menor do que 2 milímetros e sempre é simétrica. E essa dilatação é importante que se diferencie de ser ou não aneurisma,
né? Aqui mostrando o infundíbulo, a artéria comunicante posterior, se originando do ápice de um infundíbulo, né, em forma de funil. O tronco da artéria cerebral posterior comum e da artéria cerebelar superior. Tem uma prevalência, essa variante tem uma prevalência de 2 a 22% e não tem um significado clínico importante. Aqui mostrando o tronco comum e unilateral da artéria cerebelar superior no segmento P1 da cerebral posterior. A artéria trigeminal persistente, ela é mais comum e mais cefálica do que das anastomoses. Ela tem uma prevalência de 0,1 a 0,6%, e ela pode ser tanto lateral como medial, essa prevalência é igualmente comum. Em 25% dos casos, existem outras anomalias vasculares associadas, e essa variante, ela está associada em 14% dos casos dos pacientes com aneurismas cerebrais. Então, ela é uma variante de importância clínica relevante, principalmente se o paciente for um paciente que é candidato a ser submetido a uma cirurgia transesfenoidal. Esse acesso e essa variante presente pode resultar em risco de vida por aumento do risco de lesionar essa artéria. Aqui mostrando a artéria trigeminal persistente. E as variantes da persistência dessa artéria trigêmea tem uma frequência de 0,18% nas angiografias convencionais e 0,76% nas angiografias por ressonância. Geralmente, elas são de pequeno calibre e, por serem de pequeno calibre, elas têm uma visualização dificultada, mas essas artérias elas podem estar associadas a aneurismas e serem responsáveis por isquemia e neuralgia do trigêmeo. Então, apesar de ter uma pequena frequência, elas têm também uma relevância clínica importante. Aqui mostrando as variantes da persistência da artéria trigêmea. A artéria hipoglosso primitiva ou persistente. A artéria hipoglosso, ela é a segunda anastomose carotídea basilar mais comum. Ela tem uma prevalência de 0,02 a 0,1%, e em 79% dos casos, as artérias comunicantes posteriores, elas são hipoplásicas. O diagnóstico definitivo se baseia no reconhecimento de uma artéria anômala dentro do canal do hipoglosso, e o canal do hipoglosso aumentado. Aqui, demonstrando muito bem, né, nessa imagem axial, que o canal do hipoglosso está aumentado e tem uma artéria bem visualizada dentro do canal. Foi relatado que essa artéria causa também neuralgia do trigêmeo do glossofaríngeo e pode também causar uma paralisia do nervo hipoglosso. Então, também é uma variante de importância clínica. A artéria intersegmentar proatlantal, né? Só um instante. Foram relatados 40 casos, existem duas variantes distintas que foram descritas, do tipo 1, que origina-se na face dorsal da artéria carótida interna e corresponde a 38% dos casos, e do tipo 2, que surge da artéria carótida externa e é responsável por 50% dos casos. Tanto a aplasia como a hipoplasia, ou ambas, são mais comuns serem proximais à anastomose, e 10% dos pacientes que têm essa variante vão apresentar aneurismas. Aqui demonstrando a artéria intersegmental proatlantal. A artéria aórtica persistente, ela tem uma difícil qualidade, devido à difícil qualidade de reprodução da imagem, é uma artéria também de difícil visualização, né, ver que ela está persistente. Em alguns casos, foram relatados que ela, na verdade, pode se tratar de uma artéria trigeminal persistente, e não de uma artéria aórtica persistente, como é nessa imagem que está mostrando.
Na realidade, essa imagem é uma artéria, se trata de uma artéria trigeminal persistente e não óptica persistente. A artéria oftálmica dorsal persistente. Existem duas artérias oftálmicas primitivas, a ventral e a dorsal, e normalmente a artéria ventral, ela regride. E no caso dessa variante, o que ocorre é o contrário, né? A dorsal persiste e aqui mostra a artéria contralateral vista no canal óptico. As variantes normais das artérias da base do crânio. As variantes arteriais normais, elas podem ser identificadas na base do crânio, incluindo a artéria estapediana persistente, carótida interna aberrante, hipoplasia ou agnesia da artéria carótida interna. E devido ao aparecimento frequente de artefatos, né, essa avaliação também pode ser prejudicada, e o ideal é que se vejam imagens axiais na configuração da janela óssea, né. Aqui as artérias carótidas internas aberrantes, elas incluem variantes intratimpânicas e faríngeas laterais. Elas podem ser sinalizadas por uma artéria carótida interna com um diâmetro reduzido e um trajeto posterior paralelo ao bulbo jugular, ou uma massa no hipotímpano, ou uma deficiência da placa óssea, ou então a ausência do segmento vertical do canal carotídeo. Aqui nas imagens, o que a gente observa é justamente essa artéria carótida interna aberrante. E pode também ocorrer a agnesia da carótida interna, em 0,01% de prevalência. Normalmente a TC mostra a ausência do canal carotídeo, e pode ser também unilateral ou bilateral, como demonstra aqui nessas imagens, né? Aqui é a ausência unilateral, a ausência bilateral. É importante reconhecer essa variante, porque ela está relacionada com doença tromboembólica e também é uma fonte de formação de aneurismas. É isso, gente.